A série Municípios Capixabas apresenta agora Linhares, a 130 quilômetros ao norte da capital. A cidade é a maior do Espírito Santo em extensão territorial, com mais de 3.500 quilômetros quadrados de área, quase 40 vezes o tamanho de Vitória. O município de Linhares também é o maior em extensão litorânea, com 68 quilômetros de praias, além de contar com o maior rio do estado, o Rio Doce. Para completar as qualidades de Paraíso das Águas, como é conhecida, a cidade possui o maior complexo lacustre da região sudeste, com um total de 69 lagoas. Linhares é uma das cidades que mais atrai investimentos no estado, com crescimento acima da média estadual e nacional, tanto economicamente quanto populacionalmente. É a segunda cidade mais populosa do interior do Espírito Santo, com mais de 140 mil habitantes. Apesar do crescimento acelerado nos últimos anos, a ocupação real do município de Linhares começou a ganhar força em meados do século XX, mas sua história começa muito antes, no final do século XVIII, no distrito de Regência. Lá, onde o Rio Doce deságua, foi construído um quartel para evitar o escoamento do ouro descoberto em Minas Gerais. Para a gente falar de Regência, nós temos que falar um pouquinho do século XVII, quando em Minas Gerais foi descoberto os metais preciosos, diamante, ouro. E aí todo o Brasil, todo mundo correu para explorar esse ouro em Minas Gerais. Minas Gerais crescia vertiginosamente devido à quantidade de pessoas que iam para Minas Gerais. E com a queda do ouro, a diminuição do ouro, eles precisavam comercializar todos os produtos que eram produzidos em Minas Gerais. Neste momento, o Rio Doce passa a ser de suma importância para transportar esse material, esses produtos produzidos em Minas Gerais. E aí eles resolvem transformar o Rio Doce em uma via de comércio, onde todo o material produzido em Minas Gerais seria exportado para o exterior, ou para Salvador, para o Rio de Janeiro, através do Rio Doce até chegar aqui a Foz, que é Regência, e a partir daí ser transportado para o mundo. Então, para isso foi necessário se fazer quartéis para que desse suporte a esses viajantes. Então, vários quartéis foram criados, entre eles o quartel Coutins, que deu origem à cidade de Linhares, e o quartel de Regência Augusta, que é a atual Regência, que é distrito de Linhares hoje. Enquanto o rio foi a principal via de transporte da região, a Vila de Regência prosperou. Mas com a inauguração da estrada de ferro Vitória-Minas, atravessando o município vizinho de Colatina em 1949, a pequena vila deixou de ser um polo econômico. Se tornou muito mais viável o comércio através da estrada de ferro. Então, Regência entra em decadência e o quartel Coutins de Linhares também entra em decadência. A partir daí, Linhares passa a pertencer à Colatina durante muito tempo. Ele fica pertencendo e Regência vai minguando de certa maneira, porque tudo se transfere para Colatina. Foi assim que Regência assumiu as características rústicas que mantém até hoje. As ruas vazias, a igrejinha pequena, os monumentos históricos e a paisagem bucólica não trazem traços de modernidade e confirmam a simplicidade da vila. Lembro do velho farol, parece que está esquecido. O que fizeram consigo? Mas eu tive filosofia. Para muita gente de fora, eu só deixei alegria. Regência com suas praias formosas, seu povo maravilhoso, nós só temos que agradecer. Quem nasce aqui em Regência é um imenso prazer. Aqui temos felicidade e nossa comunidade, ô minha terra natal, onde vivemos à vontade. A Vila de Regência, no município de Linhares, é um lugar repleto de atrativos turísticos. O Rio Doce é um exemplo. Ele nasce em Minas Gerais e deságua aqui. É o maior do Espírito Santo e a Bacia do Doce é considerada a mais importante, totalmente incluída na região sudeste, principalmente pela relevância econômica para os 230 municípios que atravessa. Para os turistas, o encontro do rio com o mar é um espetáculo à parte. A Foz do Doce, com mais de 30 quilômetros de extensão, forma um delta que constitui um cenário de contemplação da natureza.
A primeira impressão é de calmaria, mas a Praia Formosa é conhecida pelas águas agitadas. Por essa peculiaridade, Regência já foi palco de um fato histórico marcante: o naufrágio de um navio da Marinha que revelou um herói nacional. No dia 7 de setembro de 1887, o pescador e descendente de caboclos, Bernardo José dos Santos, arriscou-se no mar e conseguiu salvar 128 tripulantes. Na época, foi condecorado pela princesa Isabel e hoje é homenageado todos os anos em uma festa que acontece em junho, mês em que morreu. Desde a morte de Caboclo Bernardo, houve uma comoção muito grande em Regência com a perca do herói Caboclo Bernardo. Aqui no Museu de Regência existem documentos que mostram, retratam que desde 1930, ele morreu em 1914, que desde 1930 se fazia o Alto de Caboclo Bernardo. O que é o Alto de Caboclo Bernardo? É um teatro onde a população de Regência retrata toda a vida de Caboclo Bernardo. Olha só, começou em 1930, já tem documentos, fotos deste alto. Isso sempre aconteceu aqui em Regência, para reviver essa memória. A festa de Caboclo Bernardo, como ficou conhecido o herói linharense, reúne várias bandas de congo do estado. Uma das organizadoras da festa é Tia Mariquinha. Moradora antiga da vila, ela enfeita o quintal com bandeirolas e bonecos que representam o Congo para receber as bandas. Pois é, eu fiz os bonecos, sabe para quê? Para incentivar, chamar a atenção, tá? Porque eu tenho os discos do Congo, aí eu ponho os discos do Congo, aí passo o dia todo os discos do Congo, entendeu? As pessoas passam, vê aí os bonecos e dizem: o que é isso? Ah, é a festa que está chegando. Então é importante, né? É uma festa mais bonita que tem aqui no município de Linhares, é essa festa folclórica, é essa festa de Regência. Tia Mariquinha mora em Regência há mais de 40 anos. Ela foi responsável por fortalecer a banda de Congo adulto e criar o Congo Mirim na vila. Cresce em Regência, pode ter duas bandas, por que não? Não é isso? Pode ter duas, pode ter três, não tem problema, né? Na Serra não tem quase 40 bandas, não é isso? Não tem problema não, isso aí é importante. O tempo que as crianças se perdem ali na rua sem fazer nada, eles têm uma preocupação. Porque eu comecei e o povo está continuando. É sinal que a hora que eu apagar, que Deus me levar, vai ficar alguém para continuar. Não é bom isso? A história do folclore de Regência, que tem no Congo uma das manifestações culturais mais representativas do município de Linhares, é marcada pelo sincretismo religioso, que pode ser visto na Casa do Congo por meio de documentos, instrumentos, fotografias e imagens de santos. Além do folclore de Regência, que é um atrativo turístico de Linhares, as águas agitadas do mar também são famosas, mas por outro tipo de turismo, o esportivo. A praia é referência mundial para a prática do surf e é utilizada também para o treinamento de atletas e a realização de pequenos campeonatos. Regência hoje é uma referência de surf no Brasil. É a esquerda mais longa do Brasil, que é o Pico da Boca do Rio. E aqui na praia a gente chama de Tubolândia. E o dia que está perfeito é só tubo. Hoje, graças a Deus, a gente conta com uma ferramenta indispensável na vida de todo mundo, que é a internet, né? Você tem uma velocidade de informação muito grande. E hoje a gente tem um site aqui, que é o Regência Surf, que ele tem informativos diários sobre a condição e as previsões para os próximos dias. Então você tem todo dia de manhã, se você acessar, você vai ver fotos do lugar, como está o vento, como está a ondulação, como está a maré, todas as condições para a prática do surf. A praia atrai surfistas de todo o Brasil e também de outros países. Quem vem, confirma que aqui tem tudo o que o surfista quer. A referência é internacional, tem altos tubos, a onda é forte, pouca gente. Tudo que o surfista quer é surfar com pouca gente, pouca crowd, né? Aí possibilita tu pegar várias ondas. E a onda tubular é todo o sonho do surfista, né? Atrás de uma onda tubular, né? Por ser predominantemente uma vila de pescadores, Regência também tem no mar uma fonte de renda. A pesca aqui é artesanal, mas Leônidas Carlos, presidente da Associação de Pescadores, apresenta com orgulho os filés e as massas de peixe que eles produzem. O trabalho organizado é recente, mas a atividade pesqueira sempre fez parte da economia da região. Hoje o peixe que nós temos mais na época certa hoje aqui é o robalo, é a carapeba, a tainha, entendeu? A curuvina. Entendeu?
A pescadinha, que na época nós temos muita pescadinha. Hoje a associação ela compra o peixe do pescador. Hoje nós temos aonde nós entregar, porque a Conab compra o peixe da mulher. Ela faz o empréstimo para a gente, para o pescador paga com peixe, a Conab compra na mão da associação e a associação beneficia aquele peixe e nós entregamos para as entidades. Entendeu? Como hoje mesmo. Se chegar hoje na associação, hoje eu tenho 500 quilos de massa só de tilápia. E esse peixe a gente tem, beneficia ele, empacotamos ele e mandamos para as entidades carentes. Parte do litoral de Linhares, ainda em regência, também é aproveitada para outra atividade. Entre a vila e a sede do município, num lugar reservado, está localizada a base de comboios do Projeto Tamar, referência em preservação das tartarugas marinhas. A nossa base aqui foi instalada em 1982, foi uma das primeiras bases do Brasil e desde então a gente mantém a base funcionando com monitoramento contínuo, anualmente, todos os anos, de toda a nossa área de praia, para conservar realmente a tartaruga marinha, para jogar as nossas populações num nível mais estável. A gente trabalha, é claro, com as tartarugas, será sempre o nosso foco principal, mas o Tamar tem uma atuação um pouco mais ampla. Nosso objetivo é conservar os ambientes marinhos como um todo. Aqui na nossa região, por exemplo, depois da instalação do Projeto Tamar, foi criada uma reserva biológica, que é uma unidade de conservação federal, toda protegida legalmente, ou seja, por causa da tartaruga, a gente conseguiu criar unidade de conservação, isso não só aqui em outros lugares no Brasil, e melhorar a qualidade desses ambientes, ou seja, a gente não está conservando só a praia, a gente está conservando todo o ambiente ao redor para ajudar na proteção dessas praias e todos esses ambientes marinhos. Além da função ecológica, o trabalho realizado pelo Tamar atrai muitos visitantes interessados em conhecer o projeto e ver de perto as tartarugas. A gente mantém centros de visitantes para receber as pessoas. Aqui na nossa base aqui de comboios, a gente recebe anualmente cerca de 20 mil visitantes, turistas que vêm passar o dia por aqui, vêm conhecer o projeto, escolas, faculdades, grupos organizados, a gente recebe anualmente. A base funciona todos os dias, a gente está aberto diariamente e a gente mantém alguns animais aqui em cativeiro para aproximar as pessoas da tartaruga marinha. O objetivo do centro de visitante é aproximar a pessoa da tartaruga para ajudar na sensibilização, mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar o que a gente faz, como é que é feito todo o trabalho de conservação e para que essas pessoas saiam daqui com algo mais na cabeça, né, e a partir do momento que elas saíssem daqui, começam a divulgar também para poder nos ajudar. Saindo de Regência, nosso caminho para o centro de Linhares continua numa estradinha de chão que se encontra com a BR-101. A rodovia é um marco para a transformação de outra vila, a atual sede do município. Diferente de Regência, a vila de Linhares cresceu muito e se tornou um dos maiores polos de desenvolvimento econômico do estado. Quando ainda era uma vila, entrou para a história da cidade um fato marcante, a visita de Dom Pedro II no ano de 1860. Foi nesta casa, localizada na Rua Conceição, primeira rua de Linhares, que o imperador ficou hospedado. Bordaram as ruas da praça, que é grande, cheia de relva de coqueiros que iluminaram a noite. A vila, poucas mais casas tem que as da praça, sendo por todas 60 e tantas. De telhas, somente a do Anselmo Calmon, onde me hospedo, e outra menor. Sua Majestade Pedro II, Imperador do Brasil, 1860. A Rua Conceição e o vilarejo surgiram próximos à Igrejinha Velha, como é chamada a antiga igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi construída em 1857 e hoje é um local de preservação da memória, que apesar de restaurada, mantém características originais em pisos, teto, janelas e lustres. A viagem no tempo continua na Praça 22 de Agosto, data em que Linhares foi elevada à categoria de município. Em volta dessa praça existiam várias árvores, até hoje existem poucas, né? E muitas casinhas de tapera, com barro e tampado de palha. E também existia no meio da praça um cruzeiro de argila, de barro, que quem veio aqui deixou escrito na história de Linhares o que tinha nessa praça. Até hoje existe a casa de Tia Dulce, que é muito antiga nessa praça.
a tia Dulce também todo mundo conhece. E interessante que depois dessa reforma, mas continuou ainda a história de Linhares aqui dentro dessa praça. Mas quem lembra bem de quando Linhares não passava de um vilarejo é uma das moradoras mais antigas. Tia Dulce sempre morou ao lado da igrejinha e conta que viu a praça nascer. O que antes era um campinho mal cuidado, hoje é motivo de orgulho. Era um campinho de futebol muito ruim, sem nada. Eu tomei conta. Aqui em casa, eu morava toda a vida nessa casa, só que não era assim. Sempre a casa era pobre, eu caí sempre. Eu lutei. Vi Linhares vila, não cidade. Linhares era pequenininho, não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha padre, não tinha médico, não tinha comércio, não tinha nada. Não troco Linhares por outro lugar qualquer do mundo. Bom é aqui. Apesar da idade, tia Dulce conta casos da infância e da juventude que acompanharam o desenvolvimento da cidade. As nossas brincadeiras era balanço de corda que a gente fazia, era brincar de cozinhado dentro da Rua da Conceição, era fazer desfile, carnaval, tudo tem na Ruazinha da Conceição. Não era grande assim não, ela era bem para cá, essa rua era estreita, sabe? E cheio de capim e o gado pastando ali dentro, boi, vaca, tudo. Toda a vida ajudei, toda a vida. Nunca, tudo, na escola e tudo. Tudo eu me metia no meio para fazer, tudo. Dei aula, sim, dei aula. Aqui dentro dessa sala. A minha casa era aqui e a escola era aqui dentro da minha sala. O desenvolvimento da região começou a se efetivar a partir da década de 1930, com a construção da BR-101. O vilarejo foi ganhando novos traços e o povoamento começou a se intensificar com a inauguração da Ponte Getúlio Vargas em 1954, que fez a ligação com a rodovia, garantindo o acesso da atual sede de Linhares ao sul e ao norte do estado. Na época em que o vilarejo começou a se formar, um dos maiores impulsionadores foi a abundância de madeira. Quando a Mata Atlântica cobria a região, a principal atividade era o extrativismo. A matéria-prima atraiu a indústria moveleira, que se instalou em Linhares a partir da década de 1980. Esse ramo cresceu muito e, com os investimentos em tecnologia, transformou o município num dos maiores polos moveleiros do país. A atividade em si, eu acho que o começo dela foi em função, nós sabemos que foi em função do setor como, nós somos dentro da Mata Atlântica, a costa brasileira, e aqui, como tinha abundância da madeira, foi que surgiu um polo moveleiro. E ele foi incrementado justamente no final da década de 80, com o incremento, com acabou a diversidade da madeira nativa, fácil extração, extrativismo, e veio o incremento das indústrias moveleiras, né, que é originária da madeira em si, mas se veio com as tecnologias novas, usando as novas madeiras reflorestadas, né, que nós temos através do eucalipto e do pinus, tem o aglomerado, o MDF, que surgiu as novas indústrias. Nós somos o 6º polo moveleiro. Para preservar os recursos naturais, as empresas de móveis começaram a se preocupar com o meio ambiente e a investir também em tecnologia sustentável. A indústria moveleira continua forte, mas trabalha com consciência ambiental. É importante frisar que a indústria moveleira hoje, ela não agride, em hipótese alguma, o meio ambiente. Ela é ecologicamente correta. Nós usamos tintas e vernizes, né? Que todo mundo se usa na construção civil, todos os meios, usamos tintas e vernizes. Um processo de secagem por ultravioleta, que não agride em hipótese alguma, é rápido e coisa. E as matérias-primas são matérias-primas normais. Antigamente se usava madeira, hoje seria o grande problema. Só que as madeiras são reflorestadas, são o quê? Pinos e eucalipto, do qual são processadas e são construídas o MDF ou o MDP. Tem 2 tipos de produção, vem em placas que você recorta, usina, pinta, fura, onde você vai montar os móveis, entendeu? As bordas são de papel, né? As dobradiças são de aço, então o setor em si hoje, ele está degradando o meio ambiente, não existe. O setor moveleiro hoje, tá? Do móvel seriado, como é composto a região de Linhares, ele não agride o meio ambiente em hipótese alguma. O comércio é outro setor de grande relevância, responsável por 37% do PIB do município, que é a soma das riquezas.
A diversidade de opções pode ser notada no centro da cidade, onde se concentra a maior parte dos estabelecimentos comerciais e grande movimentação de pessoas, característica típica de cidades de comércio forte. Nas últimas 3 décadas, contudo, Linhares descobriu uma nova vocação: município produtor de petróleo e gás natural. As jazidas, atualmente exploradas pela Petrobras em território linharense, colocam o município no topo do setor energético nacional. Com o crescimento da atividade, Linhares está num patamar de 2º lugar entre os municípios capixabas que mais recebem royalties, que são os recursos obtidos pela exploração do petróleo. No período de 7 anos, o PIB bruto de Linhares cresceu 3,33 vezes, enquanto o PIB do estado cresceu 2,6 vezes. A Petrobras tem no seu planejamento de negócios de 2010 a 2014, ou seja, em 5 anos, já declarou e definiu que vai haver um investimento de 224 bilhões de dólares nessa área. Desses 224 bilhões, 63% serão aplicados e comprados aqui no Brasil. Isso significa um valor de 142 bilhões, que em 5 anos dá uma média de 28,4 bilhões por ano. Então nós temos que nos preparar, nós temos que nos adequar para conseguir trazer para dentro do estado e para dentro do município de Linhares a maior parcela desse volume de recursos. Essa é uma realidade recente da economia de Linhares, que até a década de 1990 era basicamente agrícola. Hoje, essa atividade representa apenas 7% do PIB linharense, mas ainda exerce papel de grande relevância por sua abrangência em termos de área utilizada, principalmente pela grande extensão de terras planas e produtivas do município. Linhares é um município pujante, um município que a gente considera que poderia ser um celeiro do Espírito Santo. Mas poderia ser muito mais devido à sua característica. Nós temos 80% de área plana e 20% de área entre amorrada e ondulada aqui no município. Em uma região de terras boas, nós temos aqui muita água, 64 lagoas de água doce, em que tem muita água armazenada, em condição de fazer irrigação na região. O município também tem 14 rios, um município que tem condição de explorar diversas atividades, tal como fruticultura, pecuária, café, banana, lavouras em geral, aptidão aqui, e qualquer lavoura para um clima como o nosso, tropical, quente e úmido. Em Linhares, a principal cultura também é o café conilon. As lavouras produzem mais de 27 mil toneladas de café e geram cerca de 10 mil empregos durante a época de colheita. Depois do café, vem a cacauicultura, que soma mais de 12 mil toneladas por ano. Na fruticultura, também se destaca o mamão. Linhares é o maior produtor do fruto no estado, voltado principalmente para o mercado interno. Contudo, uma nova atividade que vem ganhando força com o crescimento da agroindústria é a lavoura de coco-anão, que possui um vasto mercado interno com indústrias de processamento da fruta e industrialização da água do coco na região. Nós temos hoje 2 indústrias de água de coco em São Mateus, temos a do coco aqui em Linhares, empresas que demandam produção de coco, né? E não tem produto, as empresas estão buscando o produto fora de Linhares, em outras regiões do país, para suprir as necessidades das indústrias. Então existe mercado local, na área também de maracujá, com a indústria de polpa, né, fábrica de suco. Existe uma logística muito boa aqui para comércio da produção agropecuária. As terras planas de Linhares também são propícias para a pecuária, onde predomina a criação do gado de corte, segunda atividade agrícola mais rentável para o município, que possui mais de 150 mil cabeças de gado em suas extensas pastagens. Nas lagoas, também encontramos uma atividade que desponta e se fortalece, a criação de tilápia, um peixe típico da região.
A Associação de Piscicultores do Guache, um distrito de Linhares, cria as tilápias em gaiolas, com capacidade de 500 quilos de peixe cada. O produto é destinado para merenda escolar e comercializado em todo o estado. Hoje, a produção anual gira em torno de 300 toneladas, mas com grande potencial para crescer. A tilápia é, inclusive, um dos peixes mais apreciados na gastronomia linharense. O filé é encontrado em quase todos os restaurantes do município e servido de formas variadas. Igual essa tilápia, eu tenho ele ao molho de camarão, eu tenho ele ao molho de palmito, ao molho branco com palmito. Tem vários tipos de pratos, entendeu? Já fui representar Linhares 3 vezes na Feira dos Municípios. É um dos pratos que faz mais sucesso dentro da feira, até mesmo por ser uma novidade, né? E já ganhei esses prêmios do Sebrae. Outro prato muito famoso é o filé de traíra. Com ele, Dona Zilma conquistou a clientela e ganhou prêmios. Além do tempero e da técnica no preparo para tirar as espinhas, o segredo, claro, é cozinhar com carinho. Esse daqui é o filé, o nosso tradicional filé de traíra, né? É o cargo-chefe daqui da casa. Então eu nunca posso deixar faltar, porque se o cliente chegar aqui e eu falar que não tem traíra, ele levanta e vai embora. Meu segredo é fazer com muito carinho e com muito amor. Para acompanhar as diversas transformações que o município sofreu, a cidade está investindo na revitalização de alguns locais. Um exemplo é a Praça 22 de Agosto, que mostramos no início da reportagem. Aqui, passado e presente convivem juntos. São peças antigas, palmeiras imperiais e a Casa de Câmara, primeira sede da Prefeitura. No mesmo espaço, encontramos modernas quadras de esporte, espaço para shows e a Biblioteca Municipal. Essa praça ela tem um significado muito importante para o linharense, porque foi desse ponto que deu origem ao município de Linhares. E ela estava precisando dessa revitalização devido... Ela estava muito acabada, né? Os próprios vândalos, né, tinham destruído algumas coisas. Aí a prefeitura teve esse projeto de revitalizar a praça, seguindo até algumas características da praça antiga, como o lago de peixe, né? Algumas espécies da flora e da fauna estão presentes aqui. E hoje nós contamos também com uma biblioteca, né, que passou a funcionar dentro da pracinha. A Casa da Câmara ainda permanece. Então, e hoje nós temos essa pracinha como um ponto referencial para as pessoas que visitam o município. O que também desperta curiosidade a quem visita a praça é o Memorial Lorenzutti, um espaço com espécies da fauna da região, só que empalhados. Esses animais são só uma parte de um trabalho de uma vida inteira. Sozinho e do seu jeito, Elias Lorenzutti começou a empalhar animais por pura curiosidade. A caçada era livre, né? O esporte do povo naquela época era caçar. Aí ele, em uma dessas caçadas, um colega dele matou um mutum. E ele achou um mutum muito bonito. Aí ele tirou o couro do mutum, né, e encheu de palha de banana. Ele tornou da forma o animal, né, para poder guardar, né, que naquela região não tinha, então ele quis guardar o animal. E aí a curiosidade dele foi aumentando, que chegou uma época que passou um padre lá e viu aqueles animais que ele fez, né? Não fez com perfeição, ele fez, deu mais ou menos a forma do animal. Aí o padre se interessou e ensinou ele a forma. Depois que aprendeu a técnica correta, chamada taxidermia, Elias não parou mais e aquilo se tornou um hobby. Hoje, o Museu Lorenzutti conta com mais de 650 variedades de espécies, que compõem um acervo de mais de 2.000 peças. Elias já não está mais aqui, mas deixou um legado, e os filhos dão continuidade ao trabalho, que tem um valor inestimável. A gente, como criança, a gente via ele trabalhar, e sempre menino tem aquela curiosidade, né? Quer mexer em tudo, né? Aí ele sempre ia dando, faz isso aqui também. Ia dando a parte mais fácil para a gente fazer. E a gente foi gostando do trabalho. E aí nós passamos a acompanhar o trabalho dele.
é um trabalho que, sem querer, né, o papai fez um apanhado histórico muito grande, um valor aqui, cientificamente, é muito grande, porque tem muitas peças aqui que não existem mais. O lugar é um verdadeiro acervo ambiental de conservação da natureza e de espécies raras, muitas já extintas. Mas Linhares também é referência na preservação de espécies vivas. Além do projeto Tamar, lá de Regência, no litoral linharense, as belas praias estão cercadas de vegetação de restinga. No balneário de Pontal do Ipiranga, a 45 quilômetros da sede, nos deparamos com outro ponto turístico do município, onde localiza-se um dos ecossistemas mais preservados do Espírito Santo. Seguindo a costa linharense, por mais 10 quilômetros ao norte de Pontal, Linhares abriga a única praia oficial de naturismo do estado, a Praia de Barra Seca. O acesso é de barco ou de canoa pelo rio, até uma pequena ilha reservada. Linhares não nega o apelido de Paraíso das Águas. Além do mar, a cidade também é abundante em água doce. Um exemplo é a Lagoa da Linha Verde, que forma uma paisagem natural no meio urbano do município. Por esse motivo, a lagoa foi maltratada pela poluição por algum tempo, mas foi beneficiada com o processo de revitalização e hoje é um local bem cuidado de apreciação, passeio e prática esportiva. Contudo, a melhor representação do potencial lacustre de Linhares está afastada do centro urbano. É a Lagoa Juparanã, maior lagoa em volume de água doce do Brasil e a segunda maior em extensão territorial. A Lagoa Juparanã representa muito o município de Linhares, ela representa a grandeza do município. Tanto que a gente faz um trabalho de preservação, o IEMA tem feito um trabalho constante ao redor da lagoa para evitar a construção, a habitação desordenada dessas margens dessa lagoa. E a gente se identifica muito, o linharense se identifica muito com essa lagoa. Inclusive, aonde que é a ponta, a Três Pontas, que é o foco principal da Lagoa Juparanã, onde que é frequentada, ali, aos finais de semana, a gente conta com a presença de 5 a 6 mil pessoas, sendo que a maior parte dessa população que frequenta é linharense, desse turista que frequenta a Lagoa Linharense. As águas da Juparanã funcionam como espelho, refletindo a intensidade da luz do sol. Seja na Praia de Três Pontas, a parte mais conhecida e frequentada da lagoa, seja na Praia do Minotauro, um lugarzinho mais reservado, ou no alto do Mirante, onde é possível ter uma noção da infinidade de água, a Lagoa Juparanã representa toda a grandiosidade da cidade. Famosa também por um lindo pôr do sol, quem visita Linhares não pode perder esse espetáculo da natureza quando o sol descansa no horizonte.